Olá, irmãos e irmãs, que a graça e a paz de Cristo Jesus esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Hoje eu quero conversar com você sobre autoestima, o cristão e a autoestima. E eu tenho certeza que Deus, assim como falou comigo, vai falar com você também. E vai falar com aqueles para os quais você também enviar esta mensagem. Então compartilhe com os seus contatos sobre esta mensagem, sobre a autoestima, aquilo que a Bíblia nos fala sobre a autoestima, e assim vai semeando a palavra de Deus e fazendo com que as pessoas possam olhar para si e se ver de acordo com aquilo que Deus tem visto e olhado para elas. E eu quero ler com vocês lá em Isaías 43, que diz assim: Agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. E aqui eu já quero compartilhar com você o seguinte: pode tirar aqui Jacó e Israel, sem medo, e coloca aí o seu nome, porque é a palavra de Deus para você nesta noite. Então, mas agora sim diz o Senhor que te criou, coloca aí o seu nome, tá? E que te formou, coloca aí o seu nome. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, diz o Senhor. Quando passares pelo fogo, você não se queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti, visto que fosse preciosa aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei. Darei homens por ti e os povos pela tua vida. Por isso não temas, pois porque sou contigo. Palavra do nosso Deus. Até a primeira parte do versículo 5. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós queremos pedir a tua iluminação para a meditação desta noite. Queremos pedir a tua iluminação para a minha vida, que vou transmitir a tua palavra, e para a vida daqueles e daquelas que estão assistindo neste momento, daqueles e daquelas que receberão esta mensagem que ficará gravada. Assim, Senhor amado, que a tua palavra cumpra com o teu propósito e venha encher o coração de fé, de esperança, e conhecendo a tua palavra, recebendo a tua palavra, possa ter uma autoestima elevada, uma autoestima boa, uma autoestima que faça enxergar cada um a si mesmo da forma como o Senhor nos vê. Assim, ó Pai, fala conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos e irmãs, uma autoestima boa, uma boa autoestima é fundamental para se viver bem consigo mesmo e também nos relacionamentos, ou seja, com as outras pessoas. Existem 4 ingredientes fundamentais na formação da nossa autoimagem. Primeiro, sentimento de dignidade, que você é uma pessoa digna que vive numa sociedade e que tem essa dignidade respeitada e garantida. Segundo, a confiança em nossas potencialidades. Também devemos confiar que nós temos qualidades, temos defeitos, somos pecadores e pecadoras, sim, mas você precisa acreditar também que você tem qualidades, que você tem potencialidades. Terceiro ingrediente é a questão da segurança. Nós precisamos nos sentir seguros com a gente mesmo, seguros nos nossos relacionamentos, seguro aonde nós estamos. Terceiro, o amor. Precisamos amar e ser amado. São esses ingredientes que eu quero compartilhar com vocês à luz da palavra de Deus, para que você possa ter uma boa autoestima e assim você se veja da forma como Deus tem visto você. Primeiro, somos preciosos. Em nossa sociedade, muitas vezes, nós somos tratados com desdém.
O ser humano não tem tido valor, ou não tem o seu valor por aquilo que ele é, mas por aquilo que ele tem. E muitas vezes é tratado como um objeto descartável. Se ele é produtivo, serve. Se não é produtivo, não serve. Então depende muito de como você se coloca dentro da sociedade e qual é a sua utilidade dentro da nossa sociedade. Por isso, temos que perceber e viver com o valor que Deus dá ao ser humano, que Deus garante ao ser humano. No versículo 4 nós lemos aqui que Deus dizendo, viste que fosses precioso aos meus olhos. Ou seja, nós somos preciosos para Deus. Quem está dizendo não é o pastor, quem está dizendo não é a religião, quem está dizendo não é o governo, quem está dizendo não é uma outra pessoa. Quem está falando isto é Deus, é Cristo Jesus. Nós somos preciosos para o nosso Deus. Valemos muito para o nosso Deus. Ainda que as pessoas não deem valor, para Deus nós temos muito valor. Quando nós temos consciência e convicção do valor que nós temos para Deus, nós olhamos para nós de outra forma. Ganhamos um sentimento interno sadio, um sentimento de pertença, um sentimento de identidade. A Bíblia mostra que nós somos importantes, que nós temos valor, que nós temos o direito à vida. Deus deixou dentro de nós uma semente maravilhosa que desabrocha a cada dia para produzir em nós o crescimento, a realização e a vida em todos os aspectos. Quer seja na área física, intelectual, espiritual, social. O Salmo 139, quando você lê esse salmo, você vai ver ali o quanto Deus nos ama e o quanto Deus mostra que nós somos preciosos. Porque ele diz que nós éramos uma substância ainda informe e que nós somos formados por Deus e que ele contou os nossos dias. Ou seja, nós temos valor para o nosso Deus. E é preciso crer nessa palavra de todo o coração, com toda a nossa mente. Porque se nós não fôssemos preciosos, por que Jesus iria morrer por nós? Se nós não fôssemos preciosos, por que Deus ia vir a esse mundo, encarnar, nascer, viver, morrer na cruz do Calvário pela humanidade, pela vida de cada um de nós? Portanto, quando você olha para a cruz de Cristo, você vê o quanto você é precioso, o quanto você é preciosa. Segundo, que nós somos competentes. Competentes, sim. Talvez você tenha sido criado debaixo dessa palavra, incompetência, você não vai ser nada, você não presta. Mas para Deus você é competente, para Deus você é capaz. Até porque Ele também nos capacita e nos dá condições de buscarmos capacitações humanas. Acreditar nisso implica em acreditar que a vida que Deus deu para nós é uma vida que realmente vale a pena e que a gente consegue fazer e realizar coisas para Deus, coisas para nós e coisas para o nosso próximo. Nós somos criados por Deus e fomos criados de uma maneira em que Deus colocou o melhor dele em nós. Fomos criados à sua imagem e à sua semelhança. Portanto, não somos um qualquer, não somos um inválido, não somos um inútil. Nós somos importantes e somos competentes. Com a presença do Espírito Santo dentro de nós, nós podemos produzir e produzir em abundância. Ganhamos motivação, capacitação para viver de forma criativa, de forma digna, mesmo nesse mundo corroído, nesse mundo humilhante, nesse mundo apodrecido, nesse mundo jaz no pecado. Quando não temos essa confiança, o que acontece? Ficamos então ansiosos, ficamos medrosos, ficamos inseguros.
achamos que não podemos, achamos que não vamos conseguir. Mas nós temos atributos, nós temos qualidades dadas por Deus, que estão dentro desse projeto de Deus para as nossas vidas. Talentos, dons, habilidades, capacidades, temperamentos, inteligência, sabedoria, humor, criatividade. Tudo isso foi dado por Deus. E é aquilo que Ele sonha que nós sejamos. Lá em João, no capítulo 14, no verso 12, Jesus disse assim: eu afirmo a vocês, e isto é verdade, quem crê em mim fará as coisas que eu faço, e até maiores do que estas, pois eu vou para o meu Pai. Veja o que Jesus está dizendo. Jesus que tinha todo o poder ali. E ele diz: vocês farão essas coisas e poderão fazer muito mais ainda. Muitas vezes nós ficamos tão presos em nossos erros, em nossas falhas, que nos esquecemos que Deus nos criou e nos capacitou com talentos, com dons, com capacidades, para que a gente possa desenvolver, a gente possa fazer, a gente possa construir, a gente possa realmente edificar. Deus quer e Deus espera que a gente produza. Jesus disse: eu escolhi vocês para que deem frutos, e esses frutos permaneçam. Portanto, Ele sempre espera de nós, porque Ele sabe que nós temos capacidade, porque Ele nos criou. E Ele também nos capacitou para isso. Terceiro, que é a questão da segurança. Deus nos dá essa segurança. A insegurança é gerada pelo medo. Medo do futuro, medo das pessoas, medo do mundo, medo de não conseguir fazer, de não conseguir ser alguma coisa neste mundo que tanto privilegia o ter. Temos que aprender que nem todas as pessoas são más. Mas na vida não acontecem somente as catástrofes, e que coisas boas também acontecem. E acontecem a justos e injustos, segundo aquilo que Jesus mesmo disse lá no Sermão do Monte. Ele diz que Deus derrama chuva sobre bons e maus, porque há um controle. E esse Deus que tem essa graça comum, que cuida de cada um de nós e cuida também daqueles que não obedecem, que são injustos, que não querem saber de Deus. Mas esses também, existe essa graça que é chamada de graça comum, que também cuida deles ali. Tem pessoas que têm um medo instalado, um medo dentro de si que paralisa. Medo de passar fome, medo do futuro, medo de desastre, medo de tragédia, medo da morte, sempre com medo. Pessoas assim nunca relaxam, pessoas assim não sonham, pessoas assim não conseguem sorrir, não se sentem bem nunca, porque estão sempre amedrontados, sempre inseguros. E Jesus é a única fonte da nossa segurança. Ele é aquele que nos garante a segurança. Ele nos garante a segurança aqui e agora e também no nosso futuro. Ele garante, por exemplo, o nosso sustento. Lá no próprio Sermão do Monte, no capítulo 6, no verso 26 a 30, ele fala da ansiosidade da vida. Ele fala: por que vocês estão ansiosos? Ansiosos com o que comer, com o que vestir, com o que beber. Ou seja, com as coisas básicas, com as coisas que são necessárias para a nossa vida. Aqui, nos dias de hoje, poderíamos acrescentar onde morar. Porque Ele nos dá, diz o texto. Ele cuida de nós. Ele dá o exemplo, ou faz essa analogia com os pássaros. Ele diz: os pássaros, eles não trabalham, não constroem celeiros, no entanto, o Pai Celestial cuida deles. Ele fala dos lírios do campo, que também não fazem nada e crescem e são lindos, maravilhosos. No entanto, eles depois podem ser pegos e jogados no fogo. No entanto, ele fala: vocês são maiores do que isso. Vocês são mais preciosos do que isso. Se Deus cuida dos lírios lá no campo, sujeitos às intempéries da natureza, quanto mais
Ele cuidará de nós, cuidará de você. Ele nos garante que nada pode nos separar do seu amor. Está lá em Romanos 8, a partir do verso 31 em diante, até o 39. Quem pode? Quem se candidata a nos afastar, nos separar do amor de Deus? Nada, ninguém. É uma pergunta retórica que já tem a resposta. Por isso que ele começa: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você confia que Deus é por nós, fique tranquilo, fique tranquila, fique sossegada. Agora, se você não confia que Deus é por nós, aí sim, tenha medo do que podem fazer com você. Tenha medo do que as circunstâncias podem fazer com você. Tenha medo da tempestade. Mas se Deus é por nós, tudo está no controle dele. Ele está cuidando de nós, ele nos dá segurança. Ele nos mantém firmes. Até mesmo contra as ciladas do diabo, contra os ataques do diabo. Porque ele diz que o maligno não toca naqueles que são dele. Está lá em João. Ou seja, nós estamos nas mãos do nosso Deus. Toda a segurança está nele, por ele e através dele. E por isso nós podemos descansar em suas mãos. E por último, somos amados. Somos amados. Não há coisa mais importante do que descobrirmos isso. Que nós somos amados, que Deus nos ama. Com amor eterno, como diz lá em Oséias. Com amor eterno eu te amei. Todos nós gostamos de ouvir eu te amo. E Deus faz declarações constantes na sua palavra de amor para conosco. Lá em João 3,16, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em Efésios 1, verso 4 e 5, ele fala sobre isso, porque ele começa dizendo lá no versículo 1 e 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados, mas ele vai dizer, mas ele nos deu vida, derramando a sua graça sobre nós, porque nos amou, porque nos quis para ele. Lá em Efésios, também no capítulo 1, diz lá que ele nos escolheu. Que nos escolheu antes da fundação do mundo. Somos escolhidos e escolhidas. Nós somos amados por Deus. O amor de Deus é um amor que a Bíblia diz que excede o nosso entendimento. Por isso ele é imensurável, não dá para você medir o tamanho do amor de Deus. O amor de Deus, ele é um amor ilimitado, é um amor incondicional. O amor de Deus, ele é extraordinário para as nossas vidas. E é importante que você creia nisso. Se você crê que você é amado por Deus, você também ama a Deus. Isso é terapêutico, isso é sadio, isso te põe de pé, isso te levanta, isso te motiva. Isso faz você olhar para você mesmo e acreditar que você é capaz, que você pode, que você é alguém, que você é digno, que você é digna. Porque você foi criado por Deus, porque você é preciosa para Deus, que você tem competência, que você tenha todas as condições, porque Deus te capacita, que você está seguro nas mãos do Senhor, porque Ele nos ama. Agora é fazer a sua opção, gerir a sua autoestima em cima das opiniões dos outros, das pessoas aí fora, do seu chefe, seja de quem for, do seu sentimento muitas vezes de culpa, pelas coisas que vocês não conseguem fazer por si mesma. Há muitas coisas que podem gerir a sua vida ou conduzir a sua vida, e de maneira ruim, de maneira que coloca a sua autoestima lá embaixo. A sua autoaceitação
estará afirmada na expectativa dos outros, na expectativa do mundo, na expectativa da sociedade, mas não do projeto de Deus para você. Você viverá sempre tentando provar o seu valor aos outros, construindo a sua vida na areia, como disse Jesus no final do Sermão da Montanha. Agora, por outro lado, você tem a opção de gerir a sua vida baseado naquilo que a palavra de Deus diz, naquilo que Deus olha e vê em você. Você pode escolher o conceito cristão de autoimagem, firmado ou firmando a sua fé em Cristo Jesus. Firmando a sua fé na palavra de Deus e nos princípios dessa palavra. Os resultados dessa escolha são muito claros. Deus mostra o quanto nós somos preciosos, o quanto você é preciosa. Ele diz digno de honra. Você é preciosa, você é precioso para Deus. Creia nisso. Creia nisso, fale isso para você, internalize, não como um mantra que vai fazer aí você passar a acreditar, não, mas como palavra de Deus que vem encher o seu coração de fé, de esperança. Que você não precisa conquistar a Deus, você não precisa ficar querendo agradar a Deus, porque Ele já se agradou de você, Ele já te conquistou. Toda a sua ação agora e reação é resposta àquilo que Deus já fez na sua vida. Deixa Ele mudar o que precisa ser mudado, deixa Ele transformar, deixa Ele tirar essa coisa ruim que está dentro de você e que joga a sua autoestima lá embaixo. Você não precisa ficar se esforçando para provar a sua competência. Ele nos torna inteiramente capazes para realizarmos tudo o que nós precisamos realmente fazer. Não estou dizendo que você não tem que estudar, que você não tem que pesquisar, que você não tem que aprender com as pessoas. Tudo isso faz parte da humanidade. Nós sempre estamos aprendendo. A pessoa que acha que não precisa mais aprender, ela parou no tempo. Mas se nós entendemos que a vida é sempre um crescimento e um aprendizado, vamos sempre aprender na escola, aprender na faculdade, aprender com as pessoas, aprender na igreja, aprender no trabalho. Mas creia que Deus te deu essa capacidade de você aprender tudo aquilo que está sendo ensinado para você. Porque Deus te capacitou. E você tem capacidade, você tem competência. Não precisamos aí ficar mostrando serviço para sermos amados por Deus, porque Deus nos ama de forma incondicional. Eu não preciso fazer nada para Ele. Ele me ama do jeito que eu sou. Não preciso fazer troca para ter a segurança de Deus na minha vida. Não. A Bíblia diz que Ele se acampa, os anjos de Deus se acampam ao redor daqueles que amam o Senhor. Ele cuida de nós, Ele nos sustenta e Ele prometeu: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Por isso, não precisa ficar lutando por segurança. Confie na segurança que Deus lhe dá, para que você possa fazer, realizar, para que você possa realmente construir as coisas. Em outras palavras, a primeira opção é procurar adquirir autoestima pelas obras, pela sua capacidade, ou levando em consideração aquilo que as pessoas falam ou pensam de você. É construída sempre na base da competição, da comparação. Já a segunda opção, a autoestima do ponto de vista do cristão ou da vida cristã, sustenta-se no conceito da graça de Deus. Conceito da graça. Graça que está disponível para todos e todas. Graça que transforma, graça que salva, graça que liberta, graça que nos dá todas as condições para que possamos viver como mais do que vencedor. Por isso, que Deus te abençoe,
que Deus abençoe a sua vida e que você possa deixar que a palavra de Deus tome conta do seu coração. E você possa ter essa autoestima aí equilibrada, nem autoestima demais para se achar melhor do que os outros, nem autoestima baixa para se achar inferior aos outros, mas equilibrada, daquele que tem consciência que é amado por Deus, daquele que tem consciência que foi criado por Deus e capacitado por Deus, daquele que tem consciência que é precioso e preciosa para o Senhor, daquele que tem a consciência que está em segurança nas mãos de Deus, que aconteça o que acontecer, Deus está no controle da sua vida. Por isso, creia, por isso descanse nas mãos do Senhor, mas olhe para você mesmo. Olhe para você mesmo e acredite, você é preciosa, você é precioso para Deus. Não deixe que as pessoas falem para você algo contrário disso. Ou melhor, não aceite, ainda que elas falem, mas não aceite isso como verdade. Porque a verdade é aquilo que a palavra de Deus diz. Deus te chamou. Chamou-te pelo teu nome, portanto Ele te conhece. Ele sabe tudo na sua vida. Ele sabe tudo que você necessita. E Ele diz, você é meu, você me pertence. Ainda que você passe pela água, não vai se afogar. Não vai aí deixar a água, não vai submergir, ou seja, não vai passar por cima de você. O fogo não vai te queimar, nem vai arder em você. Porque o Senhor garante, eu estou contigo sempre. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe aí a sua família. Que Deus abençoe os seus relacionamentos. Que você tenha uma autoestima realmente boa, equilibrada, sadia. Sempre na graça do nosso Deus. Amém. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, obrigado, Pai. Obrigado porque a Tua palavra enche o nosso coração de fé, de esperança, de certeza, de confiança de que o Senhor está sempre conosco, de que o Senhor nos ama, de que o Senhor, ó Pai, olha para nós e não vê ali pessoas incapazes, pessoas caídas, mas olha para nós, ó Pai, e através da Tua graça vê pessoas que foram criadas pelo Senhor, pessoas que receberam a sua imagem, a sua semelhança, e pessoas que o Senhor capacitou, por isso são capazes, têm potencialidades, pessoas que, ó Pai querido, não precisam andar aí amedrontados, mas podem se tornar confiantes porque o Senhor garante. Por isso, Pai querido, em nome de Jesus, que cada irmão, cada irmã, cada pessoa que ouvir essa Tua palavra nesta noite, ou vai ouvir numa outra oportunidade, possa deixar que a Tua palavra penetre lá no mais íntimo do seu ser e venha arrancar, ó Pai, todo sentimento de culpa, venha arrancar, ó Pai, tudo aquilo que tem colocado para baixo, tudo aquilo que tem, ó Pai, falado ao contrário daquilo que a Tua palavra diz, daquilo que o Senhor vê em cada um de nós. E assim tome posse da Tua palavra. Da Tua palavra que diz que o Senhor nos ama, que o Senhor se preocupa conosco, que o Senhor nos capacitou, que o Senhor, ó Pai, nos deu competência, que o Senhor nos dá segurança, que nós somos preciosos para o Senhor e que o Senhor nos ama tanto a ponto de entregar a sua vida em Cristo Jesus na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu nome. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Deus abençoe, irmão, Deus abençoe, irmã, Deus abençoe a sua família. Um grande abraço para todos vocês e até domingo com a graça do nosso Deus. Um abraço. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só Tu és grande.
exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor. É teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas, tu és verdadeiro Senhor.